escolheu através da tua graça. O Evangelho foi pregado nessa noite. O Evangelho. Glória! Um dia que esmagará a sua cabeça e tua vara e o teu cajado me consola. Você veio adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cadê o seu culto? Graça e paz, povo de Deus. Eu estou aqui hoje na igreja Assembleia de Deus, pastor Valdir Gramelist. Graça e paz, povo de Deus, Assembleia de Deus, pastor Valdir Gramelist. Tá aí, meu irmão. Benção.
tá por aí, moço? Bom te ver, cara. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti.
O Espírito de Deus está na casa. E aqui não é outro lugar senão o lugar de adorarmos a Deus. Então, se você veio entregar o teu culto nesta noite, você não veio dar glória para a celebridade, você veio adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cadê o seu culto nesta noite? Cadê o teu culto? Cadê aquilo que você veio entregar para Deus esta noite? Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos ouvir o vídeo dos 5 anos da ABNC e logo após nosso pastor presidente fazendo as apresentações.
grande oportunidade, que o Senhor possa usar poderosamente a vida do pastor Marcos, que ele possa, Senhor, nesta noite ser um canal de bênção, Pai. Use ele com poder e autoridade para pregar a tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Irmãos, o Senhor me deu a graça de escrever um livro. O título é assim meio picante, meio quente. Eu já decidi que vou mudar o título na próxima edição. A primeira edição eu coloquei Crentes Não Salvos. Eu já vi que é ruim de vender. Porque tem gente que fica assim: se eu comprar, os irmãos vão achar que eu estou achando que eu não sou salvo. Até para você dar um livro desse de presente é difícil, né? Tipo assim, você está insinuando o quê? Então eu vou trocar, vai ficar salvo com certeza. Fica um pouco mais positivo. Mas o fato é que eu trato nesse livro sobre certeza de salvação. Será que é possível ter certeza da salvação? A W. Tozer, talvez o maior pregador do século XX, ele diz que muitos crentes vão viver a vida inteira achando que são salvos, morrer e descobrir que não são. Então é melhor descobrir agora, se for o caso, porque a porta da graça ainda está aberta. É sobre isso que eu trato nesse livro. Isso é uma forma de você abençoar o meu ministério, também ser abençoado. Estou aguardando inclusive o lançamento do pastor Rafael, né? Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Amém? Amém. Irmãos, eu sei que a segunda-feira é brava, eu sei disso. E eu quero prometer não enfadá-los. Não tenho nenhuma pretensão de enfadá-los essa noite. Mas eu preciso da sua atenção. Se você me der a sua atenção, eu vou entregar o meu recado e nós vamos para casa. O capítulo 6 do livro de Gênesis talvez seja o texto mais polêmico de toda a Bíblia. E eu honestamente não escolhi esse texto em função da sua polêmica ou dos seus desafios exegéticos. O fato é que é um texto bíblico, precisa ser tratado, precisa ser abordado. O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Éfeso: eu não deixei de anunciar a vocês o quê? Todo o conselho divino. Está na Bíblia, tem que ser pregado. Agora, em que consiste a polêmica em torno dos primeiros versos de Gênesis capítulo 6? Nós temos aí 3 grupos. Eu não sei se é possível
colocar o texto aqui, se for, eu prefiro do que eu, inclusive. Gênesis, capítulo 6, verso 2. Eu quero te colocar a par da polêmica. Nós temos 3 grupos nesse texto. O primeiro grupo é chamado, no versículo 2, de filhos de Deus. O segundo grupo, ainda no versículo 2, são as filhas dos homens. E o terceiro grupo está no capítulo 4. Os gigantes, os néfilis. Então são 3 grupos: os filhos de Deus, as filhas dos homens e os gigantes. A polêmica gira em torno da identidade desses 3 grupos. Se você olha para o texto superficialmente, você vai interpretar que a unidade, a soma, o relacionamento entre os 2 primeiros grupos é o que gerou o terceiro grupo. Olhando superficialmente, parece que filhos de Deus mais filhas dos homens é igual a gigantes. E digo de novo, a polêmica gira em torno da identidade desses 3 grupos. E aí nós temos 3 ou 4 versões mais populares. A primeira, não é tão popular, diz que os filhos de Deus seriam lordes, seriam nobres, seriam príncipes, seria um grupo de sangue azul, e as filhas dos homens seriam camponesas, mulheres simples, de origem humilde. Essa é a primeira opção, não tão popular. Talvez a opção mais popular de todas, a que mais atrai a atenção, é aquela que diz que, na verdade, os filhos de Deus são anjos e que as filhas dos homens são mulheres. Essa é a que mais seduz, é a que mais atrai. E a mistura dessas raças, anjos e homens, produz os gigantes, os néfilis, do verso de número 4. E aqueles que são adeptos a essa interpretação, eles têm alguns argumentos. Não é o meu foco essa noite, mas eu cito 1 ou 2. Primeiro, em alguns lugares na Bíblia Sagrada, a expressão filhos de Deus é usada de fato para designar os anjos. Você lembra de alguma ocorrência ou não? Nenhum? Algum? A Escritura diz que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, e no meio deles veio Satanás. Filhos de Deus, aquela é uma cena angélica, aquela é uma cena celestial. Aquilo não se dá na terra, se dá uma outra realidade. Os filhos de Deus, no texto de Jó, são uma clara e objetiva referência aos anjos. E é aqui que os adeptos dessa interpretação acham um ponto de argumentação favorável. E por que essa opção nos atrai? Porque nós, seres humanos, somos religiosos de natureza. Alguém já questionou o que é o homem? E várias respostas foram dadas. O homem é um animal político. O homem é um animal que olha para o céu. Alguém diz, o homem é um animal religioso. Em qualquer lugar que você encontre o homem, você verá o homem exercendo algum tipo de espiritualidade e de religiosidade. Então, esse negócio de anjo, misturando com mulher, entendendo gigante, isso seduz. A gente fica apaixonado, porque é misterioso.
porque é místico. Existem algumas dificuldades com relação a essa interpretação. Primeiro, interpretação de texto comum, que às vezes nos falta. Em nenhum lugar no capítulo 6 está escrito que isso mais isso dá aquilo. Em nenhum lugar. É só analisar com calma. Verso 2 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha o verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Está vendo que o versículo 4, em nenhum lugar, se você achar aí eu mudo meu nome, em nenhum lugar o versículo 4 está dizendo que filhos de Deus, mas filhas dos homens dá gigante. Não. Os gigantes são usados para situar cronologicamente. O que o versículo 4 está dizendo é: no período, nos dias, na época em que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, havia gigantes. Não que eles são fruto da relação desses dois grupos. É o primeiro argumento. Segundo argumento: pastor, mas no caso de Jó, os anjos estão chamados filhos de Deus. Então pode ser que esses caras aí sejam filhos de Deus. Irmãos, vejam que Deus não está aprovando essa mistura. Essa mistura do capítulo 6, ela não é aprovada por Deus. Tanto que haverá juízo, dilúvio daqui a pouco. Em nenhum lugar na Bíblia anjo rebelde é chamado de filho de Deus. Como é que a gente chama anjo rebelde? Capeta, diabo, jurubeba, e esse tipo de coisa, caído. Agora, filho de Deus jamais é usado para designar anjo rebelde. Queria tanto ter sua atenção. Terceiro argumento. O material genético, que é para gerar filho, tem que ter material genético. É de quem, no caso? Se anjo, por favor, os anjos são seres espirituais. Eu gosto tanto de Jesus. Jesus lá no Novo Testamento, falando aos saduceus. Os saduceus eram diferentes dos fariseus em várias questões. Primeiro, os fariseus eram mais o povão, pessoal menos endinheirado. Os saduceus já era a classe aristocrática, eram ricos. Geralmente o sumo sacerdote vinha dos saduceus. A segunda diferença é uma diferença teológica. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam, eles eram liberais na sua teologia, eles tinham dificuldade com o sobrenatural. E aí os saduceus vão bolar uma pergunta capciosa e vão dizer para Jesus: mestre, irmãos, eles fizeram essa pergunta assim com tanto prazer, como se dissesse: nós agora pegamos o mestre. Era uma pegadinha intelectual teológica. Eles disseram: mestre, um homem se casou e aí morreu, e a viúva casou com seu irmão, e aí morreu, e ela foi matando gente. Isso costuma acontecer. Aí foi morrendo, eu acho que deu 7. Vocês lembram daquilo? Deu 7. E aí eles bolam essa história e perguntam para Jesus: na ressurreição vai ser mulher de quem? Hoje, gente, fizeram essa pergunta como se fosse a pergunta mais inteligente do mundo. A lapada foi tão seca que deve estar doendo até hoje. Jesus responde assim: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso aqui é uma maneira educada de Jesus dizer assim: é difícil conversar com vocês, porque vocês querem aplicar o que é da terra naquilo que é do céu. Vocês ainda não saíram do ABC, mas ele com paciência vai explicar. Na ressurreição serão como anjos que não se casam e não se dão em casamento.
se você tem um casamento ruim e acontece, e eu não tenho culpa. Porque quando alguém pergunta assim, pastor, mas Deus quer me ver infeliz pro resto da vida, Ele te mandou casar com alguém? Se você tem um casamento ruim, eu tenho uma boa notícia para te dar: não é para sempre. Nem glória a Deus, é porque vocês casaram bem. Agora, se você casou bem, eu tenho uma notícia tristinha para te dar: não vai ser para sempre. Eu já falei para minha esposa. Na hora que a gente conversa sobre isso, sobre arrebatamento, sobre bater as botas, a gente vai conversando. Aí, uma vez ela falou assim: não, eu vou querer uma mansão do lado da sua. Eu falei: não, minha filha, até a morte separe. A trombeta tocou, ó, beijos de luz, segue Jesus. Trombeta tocou, já era. O casamento é para esta dispensação, para esta realidade, mas lá nós seremos como anjos que não se casam e não se dão em casamento. Agora, se não é anjo, tem gente que ficou até chateada, eu queria que fosse. Se não é anjo, é o quê? Irmãos, a hermenêutica, ela é tão preciosa. Ela é tão preciosa. Gente, não basta ser bíblico, tem que ser coerente. O bandido do diabo usa a Bíblia para incitar e tentar o próprio Filho de Deus. Você sabia que o diabo é bom de Bíblia? O diabo só não é bom de hermenêutica. Ele aplica errado. Ele deturpa o sentido. O que a hermenêutica ensina? Ouçam, ela tem algumas regras preciosas. Ela ensina que textos difíceis são interpretados à luz de textos esclarecidos. E mais, ela diz: você tem dificuldade com algum assunto, algum tema? Pegue todos os versículos que falam do assunto, então veja o todo. Foi o que eu fiz, trazendo lá do Novo Testamento o ensino de Jesus sobre a natureza dos anjos. Queria tanto ter sua atenção. Uma terceira regra da hermenêutica é essa: observe o contexto, é aquilo que vem antes e depois. Observe o entorno do texto, que a resposta geralmente está ali. Você sabe que Gênesis é o livro do começo, é o livro da origem. No capítulo 1, ouçam isso: o Deus Todo-Poderoso criou o céu e a terra com o poder da sua palavra. Você já imaginou o tamanho do poder do seu Deus? O pincel que Ele usou para criar todas as coisas foi a sua palavra. De vez em quando alguém pergunta assim: pastor, o senhor acha que teve explosão no início da criação? Eu digo: não só acho, não tenho certeza. Mas tu não estava lá, mas eu sei que teve, explodiu tudo. Porque quando Deus fala, treme tudo, explodiu tudo. Olha para cá, se houve uma explosão no ato da criação, foi a explosão da palavra viva, saindo da boca de Deus e produzindo aquilo que foi ordenada a fazer. Será que você não fica maravilhado em saber que tudo que existe foi criado pelo falar do seu Deus? As estrelas, aleluia, os planetas, o mar, a terra, os animais. Ele foi falando: haja! Coisa linda. No 1, Ele cria tudo usando a sua palavra. Mas no ápice da criação há uma reunião importante: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, o Pai, diz: façamos nós o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ô, gente, já era extraordinário, tudo sendo criado pela sua palavra. Gente, a natureza não é de embasbacar, sim ou não? Então, que eu fico vendo as viagens chiques do pastor Rafael, gente, é cada lugar, e a gente vai com ele. Eu de vez em quando levo a minha esposa a Paris.
Graças a Deus. Vez por outra, vamos à Suíça. Deus tem sido bom conosco. Amém? Fica com inveja não, dá glória a Deus que vai chegar a tua vez. Eu digo para ela, mozão, senta aqui, coloca lá no YouTube e diga assim, Suíça. Pergunta ela, hoje a Mileide quer ir aonde? Irmãos, veja, mesmo o mundo sob efeito do pecado é maravilhoso. Agora imagina o mundo sem as anomalias resultantes do pecado. Mas não satisfeito, Jeová diz assim, agora eu vou melhorar. Eu vou criar alguém conforme a minha imagem e a minha semelhança. Tem algo no homem que não existe em nenhuma fera do campo. Aleluia. É uma pena que hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. Bicho valendo mais do que gente. Os pais de pet hoje não vai comprar livro na minha mão, mas eu não leio. Que geração é essa? É fato que a Bíblia diz assim: o justo zela pela vida dos seus animais. Não quer cuidar, não tenha. Mas bicho é bicho, gente é gente. Tem gente aí que conversa com bicho, desabafa com bicho. Tem gente que coloca nome de gente em bicho. Tem gente que chama bicho de filho. Eu quero profetizar esta noite amigos na sua vida. Eu quero profetizar fim dessa solidão. Cachorro vai voltar a ser totó. E Deus vai colocar Simão Sirineu na sua vida, em nome de Jesus. Agora, o mais incrível do jardim não eram suas paisagens, seus bichos. O mais incrível do jardim, olha para cá, era que na viração do dia Deus se encontrava com Adão. Oh, meu irmão, você já imaginou todo dia de tarde você ter uma caminhada com o Deus Todo-Poderoso? Se você ora uma meia hora, Ele te visita, você quase morre. Imagina você caminhando com Ele todo dia de tarde. Aleluia! É por isso que o capítulo 2, em termos musicais, seria música clássica. Capítulo 2 é música clássica, é jazz. Agora, se em termos musicais capítulo 2 é música clássica, é jazz, capítulo 3 é o quê? Funk. Qual é a razão do mundo ser como é, do homem ser como é? A razão está no capítulo 3, na queda. Adão recebeu um único mandamento. O Senhor diz: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente você morrerá. E ainda assim, tendo apenas um mandamento a obedecer, ele consegue comer. Ele come. E aqui nós temos a queda. Irmãos, tem gente que faz algumas generalizações dizendo que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça, dizem eles. É perigoso. Eu poderia esta noite falar de graça na lei e de lei na graça. Será que o decálogo se compara ao padrão revelado por Cristo no Sermão do Monte? Não! E mesmo aqui na queda tem graça. Vocês estão aí? Eu vou repetir, tem graça na queda. Porque quando o homem peca, Deus precisa sentenciar os envolvidos. Não é porque ele é mau, ele é santo, ele não pode fazer vista grossa, ele tem que punir, então ele vai punir. Para a serpente ele diz assim: você vai rastejar com o seu ventre no pó, e do pó você comerá. Para Adão ele diz: do suor do teu rosto você comerá, e depois você voltará ao pó, porque do pó você foi formado. Para
Ele diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas olha a graça aqui, irmã, olha a graça. Ele diz assim: com dores você vai gerar. Não viu glória a Deus nenhum, irmão? Você deu glória a Deus, querido? Não. A graça está. As irmãs estão assim, não, eu não vi a graça aí. Mas ela está aqui. Ela está aqui. Para Eva, ele diz assim: apesar das dores, você vai gerar. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais para o pessoal ver a graça. Eu entendo as irmãs, eu entendo. A humanidade que havia acabado de começar podia ter terminado ali, em desgraça, em opróbrio, em vergonha, longe de Deus, porque ele colocou uma espada flamejante que se revolvia e querubins para vigiar o caminho. O acesso estava limitado. Mas veja, quando ele vai sentenciar, ele diz assim: Eva! E ela chorava inconsolável, certamente, envergonhada, amedrontada. Mas ele diz: Eva! Apesar das dores, você vai gerar. Que eu digo de novo, a história da humanidade podia acabar em vergonha. Bastava, ele não precisava fulminar Eva. Não precisava de um ataque Sodoma e Gomorra 0.1. Não precisava fulminar Eva. Bastava fazer com Eva o que ele fez com Ana. E o que ele fez com Ana? O que ele fez? A esterilidade de Ana não é obra do acaso. Deus opera na sequidão, Deus opera no deserto. Escuta isso aí, é difícil ouvir, mas é verdade. Deus opera nas portas fechadas. Bastava ele dizer: Eva, seja estéril, e a humanidade acabaria ali. Mas ele diz: apesar da dor, você vai gerar. Sabe o que significa? Significa: a história da humanidade não vai acabar aqui. Aleluia. Mas essa não é a única promessa que ele faz. Essa é a primeira promessa. Ó, você vai gerar. Ele que falou a Adão, ele que falou a serpente animal, ele que falou a Eva, falará a mente por trás da queda. E quem é o arquiteto por trás da queda? Satanás, que certamente se alegrava, dizendo: o caminho está bloqueado, o homem nunca mais andará na presença de Deus. Mas aquele que falou a Adão, aquele que falou a Eva, aquele que falou ao animal, falará ao diabo. Ele diz: nascerá um. Está vendo que Deus melhora? Shalabahai. Está vendo que Deus dá mais? Ele melhora. Ele diz: a humanidade não vai só continuar, vai nascer um dia que esmagará a sua cabeça. Irmão, por favor, quando Deus disse que Eva ia gerar, a sua esperança brotou. Sai um brotinho. Quando Deus disse que nasceria um esmagador, havia um esmagador aí, a esperança que tinha brotado cresceu. E aí a Escritura diz que, ó, pra cá, a Escritura diz que Adão conheceu a Eva. Você sabe o que significa? Eles não foram apresentados. Mas tem muito de menor aqui, então vamos seguir. O fato é que Adão conheceu sua mulher e ela teve o primeiro filho, chamado Caim. Dizem os pais que não tem filho predileto, né? Eu não quero gerar polêmica. Enfim, assunto para outro dia. O fato é que não dá para ignorar isso não. Você crê na inspiração total das Escrituras ou só um pedacinho? Como é que funciona? Você crê em tudo mesmo? Em tudo?
É tudo importante aqui, o modo como é escrito, é tudo aqui é importante. É claro que é. Há uma maldição no livro de Apocalipse, já quer acrescentar ou tirar um acento sequer, porque a revelação é total. Eles tiveram 2 filhos, Caim, primogênito, e Abel. Ô, gente, quando o Abel nasceu, ninguém falou nada. Mas no nascimento de Caim, tem um negócio diferente aqui. Ela fala assim, 4, verso 1. Alcancei do Senhor um varão. E quando o Abel nasceu? Nasceu aí, graças a Deus. Nem eu não vi, meu irmão, é o texto aqui, ó. Quando Caim nasceu, ela diz, alcancei do Senhor o varão. Ela diz assim, Deus me deu. E quando ela diz isso, quando ela diz que está ali, ela está dizendo algumas coisas. Ela está dizendo, primeiro, Deus prometeu e cumpriu, Deus é fiel. Oh, gente. Porque lá atrás Deus disse assim, você vai gerar, e ela gerou. E aí quando ela declara isso aí, ela está dizendo assim, Deus é fiel, Deus cumpre o que fala. E se Deus cumpre promessa A, Ele vai cumprir promessa B. Vocês estão aí? Porque o Deus que começa a obra, termina a obra. Se ela gerou o nascimento do esmagador, era uma questão de tempo. Aliás, olha como eu vou dizer isso com muito cuidado. Muito cuidado. Vou falar até baixinho. Muito cuidado. Poderia Eva ter pensado que Caim fosse a semente redentora prometida? Poderia. Eva não sabia o tempo do cumprimento da profecia. Eu sei que ela esperava. A prova que ela esperava está aí, ó. Alcancei do Senhor um varão. Poderia Eva ter esperado que o Caim fosse o esmagador prometido? Poderia. Quando ele nasce, ela até louva. Deus me deu. Mas pobre Eva, se houvesse no seu coração qualquer expectativa de que Caim fosse a semente redentora, ela foi completamente desiludida. Por quê? Porque o gene do pecado, a maldade, foi encontrada em abundância no coração de Caim. Caim possui marcas de um homem ímpio. Vocês estão aí? Quais são as marcas de Caim? Em primeiro lugar, Caim é desprovido de revelação. Já foi falado aqui. A Escritura diz que o Senhor se atentou para Abel e para a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque o primeiro avaliado é o ofertante. Pode arrotar aqui, cadê da R$1.000? Cadê da 2.000? Se o coração não for aprovado por Jeová, a oferta também não será. Primeiro é o coração, primeiro é a intenção, primeiro é a motivação. Se canta querendo arrebentar, você vai arrebentar. Recebe aí o meu melisma. Aqui embaixo impressiona, mas lá em cima fede. Aleluia. Caim não é aceito porque o seu coração é reprovado. Agora veja. O que me assusta em Caim é que Caim foi alertado. Irmão, toda pregação tem um problema. Toda. O que é pregação? Essa pregação dessa noite tem um problema grave. Qual é o problema da pregação dessa noite? Eu, o pregador. Porque todo pregador é falível. Mas Caim vai ouvir um sermão do pregador perfeito. É Deus quem vai a Caim e diz assim: Caim,
O pecado ronda o seu coração e cabe a você dominá-lo. É um aviso do próprio Deus. O Eterno diz: Caim, você está à beira de um precipício, acorde. Irmão, por favor, citando aqui Richard Owen Roberts, o mais incrível não é Caim ser alertado pelo próprio Deus, é Caim não buscar a ajuda de Deus quando foi alertado. Porque se tem alguém que pode ajudar Caim, é Jeová. O que é que Caim deveria ter feito? Deus, ajude-me! Mas aqui está a segunda marca de Caim. Caim não clama. Caim não escuta o aviso, o alerta. Você sabe que o modo como você recebe a palavra revela se você é bode ou ovelha. O bode, ele só quer aprovação, ele só quer carícia. E se aperta um pouco, ele diz: vou mudar de igreja, vou sair daqui. É bode. É bode, comedor de lata velha. Mas a ovelha diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Caim não clama, ele não pede ajuda. Ele não pede ajuda. E aí ele mata o seu irmão. E Jeová vai inquiri-lo. Jeová vai dizer assim: Caim, onde é que está Abel, seu irmão? E olha como é que ele responde rispidamente a Deus. Ele diz assim: porventura sou eu o guardador do meu irmão? É egoísta. É Deus por mim e eu por mim. É aquele que diz assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. O bíblico é diferente. O bíblico é: exortai uns aos outros, consolai uns aos outros, levai a carga um dos outros, orai uns pelos outros. Mas Caim não é parte do corpo. Caim vem, mas ele não está no meio, ele não está misturado, ele não foi enxertado, ele não foi conectado. Aí ele diz assim: porventura sou eu o guardador do meu irmão. Aí Jeová diz assim: porque o sangue de Abel clama desde a terra até a mim. Oh, gente, quando Caim é confrontado pelo pecado, vejam isso, ele não clama quando é avisado, e ele não clama quando é confrontado, porque ele diz assim: errante e fugitivo serei da sua presença, e há de ser que todo aquele que me encontrar me matará. Ele não clama quando é alertado e não clama quando é confrontado. Ele prefere fugir do que mudar. Ele deveria ter caído de joelho novamente e ter dito: Senhor, me avisaste, mas eu não ouvi, perdoe-me. Mas ele prefere fugir da presença, se afastando um pouco mais do jardim. Queria tanto ter sua atenção. Você sabe o que Moisés vai fazer de forma proposital e deliberada? Você já falou para mim que você acredita na inspiração total das escrituras. Moisés vai colocar duas genealogias, uma do lado da outra, de propósito. Em Gênesis 4 e em Gênesis 5. Gênesis 4, os descendentes de Caim. Como é que não estava Eva? Vem ver, declaro. Como é que não estava Eva? Se ela esperasse que Caim fosse a semente redentora, a sua esperança foi completamente arruinada. Porque Caim é o ímpio que foge da presença de Deus, e do inocente Abel só resta o sangue que clama desde a terra. Pobre Eva. São duas descendências, duas genealogias. A primeira de Caim, a segunda de Sete. Tem algumas similaridades. Por exemplo, cada uma delas possui 9 nomes. Segundo, cada uma delas possui um Enoque. Terceiro, cada uma delas possui um Lameque. Mas apesar de parecerem iguais, elas são muito diferentes. São muito diferentes. Quando
Caim foge, e muito tempo depois, você tem que considerar a longevidade da era patriarcal, muito tempo depois, ele tem o primeiro filho. E ele fica tão feliz quando esse menino nasce, que ele funda a primeira cidade e batiza com o nome do menino, Enoque, o nome da primeira cidade fundada por Caim. Irmãos, vocês estão percebendo que Caim vai se afastando cada vez mais do jardim? O Adão morreu com saudade do jardim também. Ah, eu queria voltar a caminhar com o Criador na viração do dia. Mas o Caim foge da presença, e quando ele funda a primeira cidade, ele está se afastando ainda mais do jardim. Porque quando a Bíblia vai falar de Abraão, não dá para ignorar o tom profético aqui. A Escritura diz assim: Abraão andou como peregrino em terra estrangeira, porque ele esperava a cidade que não foi edificada por homens, mas por Deus. Abraão queria voltar para o jardim, mas o Caim funda a primeira cidade. Como se dissesse: eu não preciso voltar para o jardim, eu achei o meu lugar. Queria tanto ter sua atenção nessa reta final. Você está ligado? Ó, desse lado nós temos Caim, o ímpio, o iníquo, e a sua descendência. Mas Deus é tão lindo, hein, pastor Rafael? Que se dependesse do homem, se dependesse da queda, se dependesse do Caim, só haveria uma linhagem de homens na terra. Mas Jeová interferiu. Porque Adão tornou conhecer Eva e teve um filho chamado Sete. E não sou eu, foi Eva quem falou: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porque Caim o matou. Você sabe qual é o nome de Sete? O significado do nome Sete? Significa providenciado, preparado, colocado no lugar. Sete representa uma geração, uma raça, um tipo de gente que a graça de Deus faz nascer. Eu vou dizer de novo: Sete é providência de Deus para essa terra. Sete é providência de Deus para uma família, para uma nação, para uma cidade. Eu vim aqui dizer que você não é obra do acaso, você é resposta. Desse lado Caim, o ímpio; desse lado Sete, o providenciado; desse lado Enoque, primeiro descendente de Caim. Você sabe quem é o primeiro descendente de Sete? O nome dele é Enos. É tão bonito, irmão, que a Escritura diz assim: olha que lindo, olha que lapada. A Escritura diz assim: e quando Enos nasceu, o nome do Senhor passou a ser invocado. A primeira marca dos descendentes de Sete são que eles são providenciados por Deus. É Deus quem separa essa gente, é Deus quem traz essa gente, é Deus quem lava essa gente, é Deus quem salva essa gente, é Deus quem enche essa gente. Mas a segunda marca é que os descendentes espirituais de Sete são conhecidos por quem invoca o nome do Senhor. Enos não quer saber quem veio antes. Ele diz assim: eu vou buscar a face de Deus. Enos não quer saber se a mãe era macumbeira, se o pai era cachaceiro. Ele diz: eu vou buscar a face. Você lembra que os descendentes de Caim não querem clamar? Você lembra que Caim não clama quando é avisado e não clama quando cai em pecado? O Enos não, Enos diz assim: eu vou buscar. Qual é o marco dos descendentes de Sete? Tua graça me basta.
ajuda a chegar. Ui, que vai baixar. Aleluia. Porque quem invoca é dependente. E quem invoca e é dependente recebe graça, recebe força, recebe poder para continuar. Não dá para falar de todo mundo, mas eu falo da sexta posição. Desse lado do rio está Lameque. Sabe quem é Lameque, gente? Depois de falar Lameque aqui, eu vou ter que escovar os dentes. Lameque é o primeiro bígamo. Foi o cara que tomou para si duas mulheres, Ada e Zilá. E novamente aqui nós temos um afastamento do jardim. Os descendentes de Caim se afastam cada vez mais do jardim. Quando Jesus vai falar do divórcio, ele diz duas coisas. Ele diz, primeiro, Moisés liberou por causa da dureza do vosso coração. Mas o melhor argumento é quando ele diz assim, mas no princípio não foi assim. Porque no princípio Deus fez um homem para uma mulher. Se Adão quisesse se separar de Eva, ele ia morrer sozinho. Só tinha Jeová disse assim, é um para cada. Tem que dar certo, se vira aí. Quando Lameque toma para si duas mulheres, Ada e Zilá, ele está virando as costas para o princípio. A geração de Caim não quer saber do princípio, não quer saber da palavra, não quer saber do que Deus disse. Gente, eu estou terminando. O Caim, aliás, o Lameque, ele era meio poeta. Olha o poeminha que ele escrevia. É poeta. Capítulo 4, verso 23. Olha o poeminha. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, ó as mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Tinha um espírito de lampião. O que ele está dizendo eu mato gente por nada. É assassino, é sanguinário, é violento. Essa é uma marca dos descendentes de Caim. Ele diz assim, eu mato gente por nada. E ele se gaba. O que está em foco aqui não é autodefesa, é sede de sangue. Esta é a marca dos descendentes de Caim. Mas é tão lindo, olha isso, irmão. Se lá na sexta posição nós temos esse Lameque que não vale nada, bígamo, assassino, sanguinário, na sexta posição aqui nós temos um rapaz chamado Enoque. Que não tem nada a ver com o primeiro lá. Esse aqui é de outro naipe, é outro padrão. É babachalama. Quando a Bíblia vai falar desse aqui, a Bíblia diz assim, e andou. E andou Enoque com Deus, e não mais se viu, porque Deus para si o tomou. Eu admiro Enoque por algumas razões. Primeiro, Enoque andou com Deus quando ninguém andaria. Enoque não tinha grupo de jovens, pastor. Olha o tanto de pastor que tem. Enoque não tinha nenhum pastor. Não tinha não. Não tinha igreja, não tinha congregação, não tinha conjunto, não tinha churrasco. É churrasco que o senhor falou com você, né? Ele não tinha churrasco, não tinha nada disso. Não tinha camisa, não tinha retiro, programação, oração, consagração. Era só Deus e ele. E mesmo assim ele disse, eu vou andar. Número 2, Enoque andou com Deus 300 anos. Tem gente que só anda com Deus no final de semana.
Um poder vem no congresso, ele cai no chão umas 10 vezes, no congresso só. Pula, arrepia, quebra a cadeira, mas na segunda-feira é um cadáver espiritual. Eu conheço gente que chega uma época do ano que ele desvia. Todo ano, o miserável, o ordinário. Todo ano. Vai chegando assim, Natal, ele some e volta só depois do carnaval com cara de Madalena arrependida. Enoque não andou com Deus na época do ano. Ele não andou com Deus 10 anos. Ele andou com Deus 300 anos. Até que a caminhada foi tão profunda. Ouça, até que a caminhada foi tão profunda que Jeová disse assim: Enoque, eu vou te levar para minha casa. E ela cantou. Você não ouviu? Enoque, a nossa caminhada de hoje não vai acabar. Você vai caminhar comigo acima das estrelas. Você quer um motivo para a glória a Deus? No mesmo mundo em que você encontra um Lameque ímpio, bíblico, violento, sanguinário, tem um Enoque andando com Deus. Tem uma raça cuja vida não é determinada pela moda ou pela maioria. Essa raça não é guiada pela TV, pela mídia, mas pela palavra. Ora, calaçúria. Eu preciso terminar. Termina agora. Você sabia que Enoque foi o pai de Matusalém? E o Matusalém foi o cara mais longevo da Bíblia. Se não me engano, 969 anos. Vocês estão aí, gente? Eu não posso afirmar isso. Mas pode ser que Matusalém tenha visto o pai sumir. Pode ser que o menino viu de longe. Eu não estou afirmando, hein? Mas pode ser, era filho dele. Eles podem ver o pai falando sozinho. Eu não sei se você está sabendo, mas o que aconteceu com o Enoque vai acontecer com geral. Vocês estão sabendo, né? Aleluia! Vai acontecer com geral. Depois da queda todo mundo morreu, mas haverá uma geração de Enoque que não morrerá, mas será arrebatada. Agora, pode não ter visto o pai sumir. Pode ser que não. Eu não afirmei isso não. Pode ser que não. Mas como é que será que é ser filho de alguém que anda com Deus e some? Você acha que Enoque gostava de Big Brother? Você acha que Enoque curtia Anitta?
nada, igual que andava com Deus. Então imagina ser filho de alguém que anda com Deus e some. Ô, gente, o Matusalém foi pai do Lameque. Não é aquele lá não, é dessa genealogia. E o Lameque foi pai do Noé. O Matusalém mais velhão é vô do Noé. E a Bíblia só fala de dois caras que andavam com Deus. Primeiro é Enoque. Depois ela fala de Noé. Ela diz assim: Noé andava com Deus. Mas onde é que será que veio isso? Aprendeu com quem? O Matusalém é o mais velho, não por acaso. Claro que eu fico imaginando o Matusalém velhinho falando com o menino Noé. Noé, você vive no meio de uma geração mais perversa, mas você vem de uma linhagem de homens piedosos. E o meu pai sumiu porque andava com Deus. E aí o menino Noé decidiu: eu vou andar com Deus. Levante as suas mãos, o Espírito Santo está neste lugar. Ó Deus, aonde houver uma mão levantada, um coração aberto e uma boca dando glória ao teu nome, sopra a brisa da tua glória neste lugar agora. Eu vim lá de Belo Horizonte para dizer que os descendentes de Caim e de Sete sempre estarão na terra. Sempre. Você está aí? Os descendentes espirituais de Caim e de Sete sempre estarão na terra até o arrebatamento. E os descendentes espirituais de Sete estão aqui esta noite. Qual é a marca dessa gente? O seu glória a Deus, a sua adoração, a sua vida de santidade. Qual é a marca dessa gente? A sua fome pelo céu, por Deus. E eu sei que alguém está dizendo assim: mas pastor, eu sou um descendente espiritual de Sete, mas lá em casa eu tenho descendentes espirituais de Caim. Como é que vai? Que a notícia é tão boa para te dar. O Jesus de Nazaré tem o poder de fazer o homem nascer de novo. Eu não entendi. Eu vou dizer de novo. Para quem nasceu descendente espiritual de Caim, ainda há esperança. Levante as suas mãos, Ele está aqui agora. Levante as suas mãos, Ele está aqui neste lugar. Senhor, coloca brasas de fogo na palma dessas mãos nesta hora. Fogo, Jesus. Fogo. 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 Vamos, descendente de Sete, abra sua boca. O homem que passou pela Galileia está passando pelos corredores nesta hora. Eu creio, Jesus, eu creio. Renova nas línguas espirituais. Renova nos dons espirituais. Renova nos dons espirituais agora. Renova nos dons espirituais.
do seu coração, por favor. Coloca a mão na altura do seu coração. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, no caminho amor. Com você de pé só por um minuto. Aonde está você que ouviu a palavra, os louvores? Você sentiu um toque na mão amiga do Senhor Jesus? Você está dizendo assim, eu preciso fazer uma aliança com Cristo essa noite. Por favor, o Senhor. Você ama Jesus. Você sabe que é amado por Ele. Mas você sabe que te falta uma aliança, um compromisso. E o Senhor está te chamando agora para te fazer um descendente espiritual de Sete, Filho de Deus. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Você parou. E o motivo não é importante. Mas você deseja se reconciliar. Jesus está te chamando nesta hora. Aonde está você que hoje vai se reconciliar? Eu preciso que me ouçam, irmãos. Jesus está te chamando hoje. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu não quero constranger ninguém. Eu não quero constranger ninguém. Eu cansei de ouvir alguém dizendo assim: pastor, eu senti um fardo, um peso nos meus ombros. Parece que alguma coisa me segura. Tinha alguma coisa me prendendo lá. Eu não quero que você constranja ninguém, mas você vai se oferecer gentilmente
para vir com essa pessoa. Eu queria que você perguntasse para alguém que está atrás de você, do seu lado: será que hoje não é o seu dia? Você quer que eu te acompanhe até lá? Pode perguntar, pergunta. Irmãos, eu ainda estou sentindo corações aqui que queimam por Jesus. E o convite de Jesus não é para pessoas perfeitas. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lava cheio. Eu ainda sinto dois corações que queimam por Ele. E essa pode ser a sua noite. Esse pode ser o seu dia. O Senhor Jesus te chama. Meu horário já passou aqui quase 15 minutos, mas o Senhor deseja salvar. O Senhor está agindo. E nós queremos profetizar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que o chamado não foi invalidado. Eu queria que um dos pastores, quem vai cuidar, orar por essas vidas. Meus irmãos, essa é a noite que você vai decidir de qual geração você pertence. Estenda as mãos para cá, e se tem alguém que quer renovar a sua aliança com Deus, agora é o momento. Vamos orar agora. Senhor Deus, se o arrebatamento da igreja for agora, nós já temos mais alguns, meu Pai, que serão arrebatados com a caravana chamada igreja. Escreva o nome deles no livro da vida com letras garrafais e letras de sangue. Essa é a geração que o Senhor escolheu através da tua graça. O Evangelho foi pregado nessa noite. O Evangelho que é poder, apto para quebrar qualquer tipo de maldição que estiver inserida na família, na genealogia, em toda a parentela. Nós ministramos, meu Pai, um tempo agora que a graça os alcance com poder e misericórdia. Nós ministramos agora, meu Pai, essas vidas que estão confessando Jesus como Salvador da vida delas, passarão de criatura a ser filhos do Senhor, comprado, resgatado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E toda a igreja diga comigo: amém. Aplauda o nome do Senhor. Abraça eles. Oh glória. Oh glória.